Onde é que estamos, ô Mário? Na Rádio Carioca da Gema. Rádio? Na TV Carioca da Gema. Lá, Mário. É a boca Vê torta lá, faz o... Mário. Como é que é? Mário Silva. O cachimbo faz o vício da boca torta. E se bobear, o cachimbo cai. Cai. E não anda mais. Mário TV Carioca da Gema. Mário Silva. A primeira TV... Como é que é? Cast. Tem do que falar Brasil. isso. Pois é. A primeira TV, Cast. Mário, eu sou seu fã. Muito obrigado. E nós estamos com quem aqui hoje? Hoje nós vamos bater um papo. Um papo muito gostoso, viu? Com certeza. Um companheiro nosso. Sabor de framboesa. Profissional de alto nível, né? Sim. De alto nível, mas que faz polícia também. Ele vai lá embaixo e vai lá em cima. Ele não quer saber, ele é repórter. E repórter, você sabe que encara tudo, né? Encara tudo porque ele vive aquilo e vive daquilo. Como você, como repórter em carangu com caroço e sem caroço. Isso eu não sabia. Mas eu botei para você isso. Mário, por favor. Porque eu apresente ele? Eu gostaria muito que você apresentasse com olha aí, gente. Dignidade e colocando um tapete vermelho para ele aqui. Antes você dá aquele seu clique lá, aquele Pix. Para pedir... Pix. Pedir a... credencial. Exato. Bom, nosso convidado aqui do Abirrano pode sim, olha lá, pode sim. Pode sim, o nosso TV Carioca da Gema. Para quem não conhece o Fábio Barreto, e pouca gente não conhece, ele trabalhou na TV Record, trabalhou na TV Bandeirantes, trabalhou no canal 506, que é o meu nome? Rede TV. Rede TV, e hoje, mais uma vez, está de volta o SBT. O SBT. Trabalhou no Rio, em São Paulo também? Em São Paulo também. E trabalhou no Ceará. No SBT Ceará, afiliado a Jangadeiro. Falando aqui em nome do meu amigo Wilton Abirran, que além de ser meu amigo, foi um dos melhores, talvez, com certeza, o melhor chefe de jornalismo que eu tive, porque era uma pessoa que falava, não deixava falar. Recebo ele de braço aberto, porque foi meu estagiário, se eu assim posso dizer. Claro. Foi pau para toda a obra, batia escanteio, fazia gol de cabeça, está com a gente aqui hoje. Sem goleiro amarrado, né? Sem goleiro amarrado. Tá bom. Posso dar o pontapé inicial aqui? Claro, Mário. Começando o estágio na Rádio Nacional. Quer dizer, eu sei que você é sobrinho do Jaime Barreto. Isso. Narrador lá de Manaus. Na Rio Mar de Manaus. Na Rio de Manaus. Difusora Manaus, Rio Mar Manaus. Exatamente. E ali é um celeiro, porque o Denis Menezes era amazonense. Era, não? É verdade. E o Jota Santiago também o é. Também. Manaus é um celeiro. Grandes comunicadores, grandes cronistas. Jota Santiago? Jotinha é uma pessoa maravilhosa. Mas depois vai contar a história da ventania. Não posso contar, não. Aí vai lembrar lá depois. Bom, primeiramente eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. É uma honra muito grande, uma satisfação, a minha consideração, a minha estima. Eu fiquei muito feliz com esse convite, porque estar ao lado do Mário, estar na sua frente, Wilton, é maravilhoso por várias razões. Primeiro que não é demérito nenhum a gente assumir isso publicamente, porque tudo que a gente faz e tudo que a gente desenvolve, a gente aprende olhando para quem sempre fez, para quem sempre executou. E vocês, não estou aqui para puxar saco, não estou aqui para dizer nada do contrário disso, estou aqui para falar a verdade. Vocês são duas pessoas referenciais, são dois ícones, são duas pessoas que eu tenho profundo respeito, e como eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado do Mário Silva, eu confesso que eu aprendi muita coisa observando o Mário trabalhar. O Mário me ajudou muito, o Mário foi quase que muito seu saco também. Também, o Mário, na verdade, ele foi quase que um padrinho no rádio, porque eu ficava impressionado com a capacidade. Até hoje o Mário tem realmente uma amplitude de síntese, de informação e de comentário que pouquíssimos, raríssimos comentaristas no Brasil possuem. O Mário consegue realmente fazer uma leitura de uma partida de futebol com uma essência grandiosa, sem fazer fanfarronice, sem fazer puxa-saquismo. Ele vai aonde precisa ir, ele toca na ferida e mostra: aqui está certo, aqui está errado, e tem que mudar isso para dar certo. E normalmente eu lembro isso, quando o Mário chegava na cabine, no intervalo dos jogos, eu lá no campo ouvindo, o Mário falava: olha, tem que mexer aqui, tem que trocar aqui, senão não vai dar. E realmente o treinador fazia aquilo, parecia que o treinador estava ouvindo o Mário, e acontecia aquilo em campo. Então eu tenho
Muita honra, uma satisfação, eu fico até emocionado, porque eu tenho muita gratidão pelo Mário, tenho gratidão pelo Carlos Borges, eu tenho gratidão pela Cláudia Carneiro, eu tenho gratidão pela equipe da Rádio Nacional que me recebeu, Wellington Campos, aquela turma que me recebeu de braços abertos no momento que eu estava começando a minha carreira, e eu fui impulsionado pela Daisy Lúcide, a falecida, saudosa, eu tenho muita gratidão também por ela. Enfim, aquele período na Rádio Nacional foi talvez um dos mais brilhantes da minha vida. Qual foi a época? Um ano. 95. 95. Um ano. 95. Aí depois eu fui chamado pelo César Rizzo para a Rádio Tamoio. Logo em seguida, o César Rizzo me convidou para a Rádio Tamoio, mas foi muito interessante porque foi o ano que o Botafogo foi campeão brasileiro, né? Foi interessante aquele momento na Rádio Nacional para mim. Você fez o jogo, não fez? Não, fizemos o jogo, o Santos em São Paulo, Pacaembu, estivemos, acompanhamos toda a trajetória do Botafogo em 95. Época, o Valdir não estava, né? Exatamente. Foi quando o Valdir caiu no chão com Montenegro abraçado no vestiário. Enfim. Mas Valdir Luiz. Valdir Luiz. Enfim, 95 foi um ano muito significativo, muito marcante na minha vida, porque eu entrei na Rádio Nacional como estagiário, ainda na equipe do Luiz Penido. Ainda era o Luiz Penido. Depois ele saiu para a Rádio Tupi. Foi para a Rádio Tupi e eu fiquei na Rádio Nacional. Ele foi para aquela rádio do... Ele foi para aquela FM, Tropical, do seu Armando Campos. Que depois eu fui para a Rádio Tropical também. Seu Armando estava em Minas Gerais. A última informação que eu tive dele foi um dos melhores patrões que eu já tive na vida. Uma das pessoas mais sérias, mais dignas, mais competentes e que mais me valorizou, inclusive financeiramente. O que eu ganhava de salário na Rádio Tropical, hoje nenhuma televisão está pagando por um bom profissional. O Armando tem uma história curiosa. Que ele era locutor da Agência Nacional. Sim. Ele acompanhava o presidente da República, né? Quando o presidente saía com a comitiva, ele ia pela Agência Nacional e fazia cobertura, né? Transmitia e tal. Aquele microfone grande. E aquele contato permanente com o presidente da República, na época da ditadura, né? Ele conseguiu um canal. De rádio. Que é o Tropical. São Gonçalo, se não me engano. Ele conseguiu, aos poucos, trazer a rádio para cá. A Tropical era 104,5, ali na Praça Tiradentes. Aí foi para lá. Foi para lá, exatamente. E ele foi um grande pioneiro. O seu Armando Campos, para quem não sabe... Depois da Tamoio? Depois da Tamoio. O seu Armando Campos, para quem não sabe, ele foi um grande pioneiro do rádio carioca. Aliás, eu acho que do rádio brasileiro. Porque ele desafiou as regras naquela época e foi o primeiro a bancar, a instituir o futebol em FM. E aquilo sofria uma resistência muito grande, nem os próprios profissionais queriam trabalhar em FM porque achavam o rádio FM completamente desapropriado, completamente desconectado, completamente fora do padrão futebol. O alcance era curto, o som era completamente diferente, era um som seco, era um som agudo, não tinha aquela amplitude, aquela reverberação acústica que o AM proporcionava. Quem era o narrador na época, senhor? Era o Luiz Carlos, depois foi o Sidney Marinho. Chegou também a ser o Penido. O Penido saiu. Logo depois saiu. Eu estava ainda na Rádio Tamoio. Só como detalhe, eu trabalhei na Rádio Continental. Comecei lá aqui no Rio de Janeiro. E quem estava lá e trabalhava comigo também, éramos repórteres da equipe do Palu, era o Armando Campos. Ele era repórter comigo. Eu, Armando, Paulo Caringe. Alfredo também, na época do Alfredo Carlos, Hélio Lopes. E o Armando Campos estava lá já. Mas ele... O seu Armando Campos... Paralelamente, ele era locutor da Voz do Brasil. O seu Armando Campos, ele foi um empreendedor, ele foi uma pessoa que deslumbrou, um visionário no rádio, um grande visionário. Fábio, você quando foi começar pela Nacional, porque... Foi quando nós conhecemos, foi uma indicação da Daisy, né? Atendendo um pedido do seu exatamente. Tio. E nós estávamos numa fase ruim, né? Porque a equipe era eu. Era eu, Carlos Borges, Wellington. E o Wellington e acabou. A Cláudia era a coordenadora, só tinha 3 só. E o Fábio chegou batendo escanteio, fazendo gol de cabeça, cruzando. Fazendo até 2 coberturas diárias. Ele fazia 2 clubes. 2 clubes por dia. Mas o Botafogo era o clube religioso. Era o clube
Era o setorismo, era o Botafogo. Você é Botafogo? Bom, Olha, essa história, deixa eu contar essa história muito rapidamente. Eu nunca tive, na verdade, a minha família é tricolor, a minha família é fluminense. Toda a minha origem, ela é tricolor. Primos, tios, avós, enfim, minha família nasceu no berço tricolor. E as minhas primeiras festas de aniversário eram tricolores. Em 80, surge aquele esquadrão, Zico e companhia do Flamengo. O meu padrinho, ele destituído da família, o Jairo Langoni, o meu padrinho destituído da família, um grande flamenguista. E ele começou a me pegar em casa aos domingos para me levar ao Maracanã, eu criança, para assistir o Zico. Assistiu o Andrade, o Adílio, o Júnior, enfim, assistiu o Raul, enfim, o Leandro. E eu me apaixonei por aquele time do Flamengo. Me apaixonei. Aliás, quem gosta de futebol, quem gosta de esporte, falar alguma coisa contrário ao que era aquele time, realmente é bater cabeça na parede, porque é inviável você não gostar. Quem gosta de futebol era apaixonado por aquele time do Flamengo. Isso aí, independente do clube. Inclusive, eu tenho amigos até hoje que me confessam, olha, eu sou vascaíno, eu ia ao Maracanã para ver o Flamengo. Eu sou fluminense, eu ia ao Maracanã para ver o Flamengo. Né? Isso era muito comum naquela época. E eu me apaixonei por aquele time do Flamengo. Me apaixonei. Então, eu me senti um flamenguista. Mas por conta daquele... Por conta daquele time. Até hoje eu sou apaixonado pelo Zico, até hoje eu reverencio aquele time foi fantástico. Mas veio o ano de 1995. Veio o trabalho profissional na Rádio Nacional. E a Rádio Nacional, ela foi não só um sinônimo, mas ela foi um prêmio na minha vida, porque você trabalhar naquele lugar carregado de história, carregado de sentimentos, aquele estúdio, aquele teatro, né, aquele palco da Rádio Nacional, por ali passaram os grandes cantores do Brasil, por ali passaram os grandes artistas, os grandes profissionais, enfim, os grandes empreendedores da comunicação brasileira, os maiores e melhores. As pessoas precisam estudar a Rádio Nacional para entender o que era a importância da Rádio Nacional naquele contexto. Então, para mim, estar ali na Rádio Nacional era algo muito, muito afetivo, emocional. Era uma coisa que me descontrolava emocionalmente. Então, eu tinha, às vezes, que me colocar no chão. Opa, respira, calma, encara isso com muita normalidade, porque é encarando com normalidade que você chega onde você precisa chegar. E aí a Rádio Nacional passou por aquelas dificuldades na sua equipe de esporte e eu fui agregado a essa equipe com muito valor. Garoto novo, eu tinha 25 anos, quer dizer, nem tão novo assim. Dois mariolas e um pé de exatamente. Moleque. E eu mergulhei de cabeça naquela proposta, porque eu enxerguei naquele momento, naquela situação, uma oportunidade profissional e uma oportunidade de vida. Primeiro, estar ao lado dos melhores, dos grandes. E segundo, estar nesse ambiente chamado Rádio Nacional, que a gente fazia... Qualquer lugar do Brasil que você ia, você tinha retorno som local. A Rádio Nacional tinha um transmissor em Brasília e outro na Amazônia. Então ela retransmitia para o país inteiro. Da Amazônia, da Amazônia era um transmissor de 200 quilos. Era uma coisa fabulosa. Foi colocado ali na região amazônica para bloquear o idioma espanhol que vinha de fora. Exatamente. O castelhano. Exatamente. E outra coisa... A Rádio Nacional de Havana... Amazônia legal. Entrava na Amazônia. A Rádio de Havana entrava na Amazônia. Eu, quando fazia o programa com o Apolinho, Washington Nacional 80, um amigo meu estava exilado no Chile. No Chile, não. Ele estava no Japão. Se não me engano, foi o Ibe Teixeira, que era político aqui. E depois ele me escreveu, falou que, num determinado momento, ele ligou o rádio, devia ser essa onda da Amazônia, ouviu lá no Japão, rapaz. E uma outra coisa que talvez no Japão, eu e o Apolinho cumprimentando o público. Não, é impressionante. E talvez outra coisa que essa geração não saiba, e é sempre bom a gente pontuar e colocar, é que se as torcidas hoje dos clubes cariocas, elas são grandes em outros estados, graças à Rádio Nacional. Inclusive, o presidente do Corinthians, já falecido, Alberto do Laíbe, disse isso,
que agradeço essa liderança, vocês agradeçam a Rádio Nacional. A Rádio Nacional. Que transmitia a Rádio Nacional no Nordeste, uma potência. A Rádio Nacional da Bahia ao Piauí, do Piauí até Belém, enfim, na região central. Fábio, o que a Globo faz hoje, a Nacional fazia no mais rádio. E melhor. No rádio. O idioma. Eu fiz um jogo. Os apelidos. Eu fiz um os jogo. Cacoetes. Enfim, a terminologia da época. Verdade. Era transmitida pela Rádio As pessoas Nacional. ouviam o Campeonato Carioca no Mato Grosso, em Manaus, em Fortaleza. Depois houve um crescer das equipes de São Paulo. Principalmente o São Paulo e o Corinthians. Mas isso foi depois, né, Mário? Depois. Foi depois. Agora, eu fiz um jogo no Ceará, em Sobral, onde tem um Guarani. Sim. Que as duas rádios locais que transmitiam o futebol entraram em cadeia com a gente. Sim. Eu e o Sérgio Moraes. Vê que a força da rádio, né? Mas aí você virou Botafogo. Não, aí vamos lá. Então, nesse ambiente da Rádio Nacional, cobertura do Botafogo, enfim, o Botafogo começou aquele ano muito mal, treinando num campo à parte, no Caio Martins, enfim, sem nenhuma estrutura. Antônio Rodrigues era o vice de futebol, Montenegro era o presidente do Botafogo, enfim, o Botafogo se organizando, se estruturando. E eu me apaixonei pelo Botafogo, primeiro porque o Botafogo é um clube muito receptivo, é um clube fácil de você trabalhar, é um clube que te deixa à vontade para você trabalhar. E naquela época não havia assessoria de imprensa, não havia marcas, não havia recortes, enfim. Eu ia para o Caio Martins, passava o dia inteiro no Caio Martins, tinha o bate-bola nacional de meio-dia. O Flamengo já tinha assessoria de imprensa. Sim, mas não atrapalhava. Não era como é hoje. Ela até não esquecemos de citar isso. Não era como é hoje. O Márcio citou. A gente ia para concentração lá pro Hotel Flórida, no Flamengo, enfim. A gente ia pro Caio Martins, a gente ia para General Severiano. Muitas vezes eu saía de Caio Martins, de Niterói, ia para General Severiano à noite, tentar o presidente. Enfim, você tinha uma liberdade jornalística, você tinha, inclusive, a possibilidade de fazer a sua pauta, escolher a sua pauta. Você enchia o gravador, né, Mário? Verdade. A gente fazia um trabalho, tinha que encher o gravador, porque às vezes você tinha que abastecer os programas no dia seguinte, você precisava realmente de material, de conteúdo, e você tinha essa possibilidade. E era muito interessante, porque a cobertura era a observação, a cobertura era a sensibilidade, era o tato que cada profissional, que cada repórter tinha para com o espaço, para com o elenco, para com os jogadores. Então, às vezes, você observava uma situação no Túlio que talvez eu não observasse, mas que talvez eu estivesse enxergando no Donizete, que ninguém estava vendo isso no Donizete, e eu ia em cima do Donizete. Ou seja, às vezes, a minha entrevista virava a pauta de outro repórter e a pauta de outro repórter virava a minha entrevista. Ou seja, você tinha uma diversificação de assunto, de conteúdo. Eu lembro perfeitamente que você botava na Tamoio, a cobertura do Botafogo era uma, você botava na Nacional, a cobertura era outra, você botava na Globo, era outra, na Rádio Tupi. Ou seja... Você botava na Mauá, era o Vasco. Não era hoje o que nós estamos trabalhando na imprensa, essa fonte secundária, né? Onde tudo vem através do release, tudo vem através da assessoria, né, de imprensa, tudo vem através de um bloco fechado, dentro de um gesso. É o assessor de imprensa. É o assessor de imprensa. Antigamente não, a fonte era primária. Qual era a fonte primária? Você ia direto no jogador, você chegava assim, Wagner, você sentiu goleiro do Botafogo, você sentiu alguma dificuldade naquele momento que você subiu, talvez o refletor te atrapalhou, tal? Ele, não, de forma alguma. Você até... Era bom demais. Você fazia jogo na Rua Bariri, por exemplo, em Olaria, né? Ficava ali naquele paredão ali atrás do gol, o goleiro ouvindo o que você falava. E às vezes o Wagner batia a boca comigo. Porra, não foi isso não. Eu falei, Wagner, olha o jogo, presta atenção. Tem isso. Olha aqui. Então, por tudo que ele falou, ele se apaixonou pelo Botafogo. Era maravilhoso. Você ia pra concentração, era bom demais. O dele maior, eu tenho certeza, é pela reportagem. Não, sem dúvida. Vamos falar. Sem dúvida. Começando pelo seguinte, você fez a Rádio Nacional, isso, foi para Tamoio, depois foi para Tropical. Isso, Tropical. E aí apareceu o SBT da vida. Aí eu fui para a Rádio Brasil. Brasil, com o Felipe Cardoso. Eu trabalhei também lá. Que foi um programa maravilhoso. Eu trabalhei lá. O programa... ele trabalha lá. Engraçado, a Rádio Brasil, eu me lembro. Você trabalhou com o Felipe Cardoso? Momento esportivo. E
ela pautava, você pegava o jornal, Não. segundo a... Programa bom. Segundo a... Birrian, olha só, o momento esportivo da rádio LBV pautava todos os programas da noite. E os jornais, às E vezes. os jornais, às vezes. Incrível, né? Todos. Tudo que nós falávamos ao meio-dia, entrevistas que nós trazíamos, repercussões, tudo que a gente fazia naquele programa, à noite estava nos jornais, Opa, estava você nas que trabalhou rádios. lá, você conhece bem. Foi uma experiência muito valiosa, Então, muito você- valiosa. E você sabe bem a linha da LBV, né? A linha da LBV. Eu apresento o programa lá. Você fica longe da promiscuidade, você fica longe do palavrão, você fica longe do álcool, da droga, não ser para combater o álcool e a droga. É diferente. Mas é incrível. Eu estou lá já há muitos anos, apresento o programa há quase 30 anos, isso é uma história. E Na rádio e na TV. rádio e TV, o programa é apresentado pela TV e passa no rádio de noite, aos domingos às 14h30. Eu tenho uma admiração. É onde eu trabalho hoje, eu passei por todas, o Fábio, todas as emissoras de rádio, eu estava comentando há pouco, televisão foi, o Globo foi por acaso, por causa do pool. Mas ali eu me sinto tão bem na boa vontade de O viver, importante é a gente fazer o que a gente ama, Não, onde e a gente ali se você sente à tem- vontade, você isso que é o mais tem importante. Pessoas amigas, as pessoas cuidam de você, te ajudam. Mas o Mário estava há pouco falando Sim. sobre o pioneirismo seu em usar colete A numa prova de guerra- balas. numa Quando eu guerra saí, entre eu fui, meliantes. deixa eu só fazer aqui uma colocação saiu da importantíssima. LBV? Deixa eu só, eu estava... a minha carreira na televisão, eu devo a Adson Coutinho. Trabalhou comigo. Adson Coutinho, que foi um Trabalhou grande com a repórter da gente. TV Bandeirantes. Cadê o Alisson? O Adson, não sei, tava na Record, não sei se O Adson não está mais na TV Record, ele agora faz projetos pessoais, enfim. Ele pai é uma dele foi meu pessoa, amigo também. ele é uma pessoa incrível. pai dele Trabalhou foi com a muito meu gente amigo. muito tempo. É. lá na- Eu sou muito grato ao Adson porque eu me lembro perfeitamente que eu estava num momento esportivo, o telefone tocou, naquela época não se existia celular com essa facilidade, enfim, o telefone celular era uma outra situação, quase ninguém tinha. Tocou o telefone do estúdio, era o Adson. Ele, Fabinho, você quer vir para cá? Pra Band? Eu falei, Adson, poxa, eu tô tão bem. Naquela época, inclusive, eu estava onde? Eu estava na LBV. Ele estava na Rádio Band? Ele estava na TV TV Bandeirantes. Bandeirantes. Ele estava na Trafic, né? A Trafic, que era a empresa que coordenava, que gerenciava o esporte da Bandeirantes naquela época. Ávila. O J. Ávila, exatamente. E ele me chamou, ele falou, Fábio, você quer vir para Bandeirantes? Eu falei, para televisão, Adson, eu não tenho, enfim, a minha política é rádio, você sabe que eu gosto de rádio. Não, você é um cara tão educado, um cara... Ele me fez vários elogios, eu falei, não, vem para cá. Eu falei, o Adson, eu não sei, inclusive existe uma possibilidade de eu ir para a Rádio Tupi, né? Eu estava em ascensão, estava em crescimento no rádio, eu estava me consolidando no rádio, né? Seria quase que como voltar, né, para o zero, porque é um outro veículo, uma outra linguagem, uma outra concepção, pessoas novas, estrutura diferente, então seria recomeçar praticamente tudo do zero. E o Adson insistiu e eu fui para Bandeirantes como produtor. E da Band eu comecei a fazer também ao lado do falecido Vitorino Sherman, que morreu infelizmente naquele acidente aéreo do voo da Chapecoense. Quando eu ouço esse nome... Aprendi. Quando eu ouço esse O Vitorino nome, era um cara, Trabalhou comigo, fabuloso, trabalhou comigo na Rádio incrível. Globo, foi estagiário. Não, Vitorino... Mas já era um grande profissional. Não, um grande jornalista. Passou um Natal na minha casa comigo. Cara maravilhoso, humilde, que humildade. Não, e o Vitorino tinha um texto fabuloso, incrível também. Tristeza. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Vitorino, aprender também um pouco Que com ele. Não, hein? baita profissional, trabalhamos juntos na TV Bandeirantes. Eu comecei a fazer algumas reportagens e aí eu fui pro ar normalmente, aquela coisa toda, a coisa foi funcionando dessa maneira. Quando chegou o ano de 2000, né, Edileide Macedo, que era diretora de jornalismo da TV Bandeirantes, né, do departamento de jornalismo da Band Rio, virou-se para mim, eram departamentos separados, enfim, andares diferentes, trabalhos diferentes, enfim. Mas ela passou a conhecer o meu trabalho, ela me chama na sala dela e fala assim, Fabinho, você quer vir para o jornalismo, fazer polícia? Eu falei, Edi,
só trabalho com esporte, futebol, o negócio é bola. Não, você é um cara, enfim, me convenceu, assim como o Adson me convenceu para ir para televisão. E eu fui para a Bandeirantes, para o jornalismo da Bandeirantes, a convite da Edileide Macedo, até porque também o salário naquela época era maior. Enfim, eu fui enxergando as possibilidades, entendendo as projeções, entendendo que aquilo seria salutar para a minha carreira. E fui para a madrugada da Bandeirantes. Parabéns. Fiquei 7 anos. Parabéns. Mas, Mário, foi bom, né? Mário, como foi maravilhoso a Rádio Nacional, como foi incrível a Rádio Tropical, como foi fantástico trabalhar ao lado do César Rizzo na Tamoio, como foi gratificante trabalhar ao lado do Felipe Cardoso, como foi bom demais fazer esporte na Band. Experiências novas. Eu acho que a vida é isso, é você se reciclar, é você se reconstruir o tempo todo, né? Hoje nós estamos aí com uma diferenciação completamente antagônica ao que nós tínhamos no passado. Hoje você tem internet, rede social, você tem uma série... E eu preciso sempre também estar me modernizando, entendendo, fazendo essa leitura numa nova fase. Então eram fases que se apresentavam na minha carreira e o desafio faz com que você se sinta motivado. Então foi muito motivador. E foram 7 anos na madrugada do Rio de Janeiro, nos governos Rosinha, Garotinho, aonde as operações policiais só aconteciam na madrugada, por determinação da Secretaria de Segurança. Então nós acompanhávamos operações policiais todas as noites. Eu passei o momento mais crônico da violência carioca nas linhas expressas, onde a linha vermelha fechava quase todos os dias, a linha amarela fechava... O colete à prova de balas, ele veio em 2004, 2005, porque nós passamos por situações muito desagradáveis, perigosas, de muito desespero, de muito pânico. Eu disse anteriormente, repito aqui, eu passei por 4 situações na minha vida que eu não desejo a ninguém, mas situações das quais eu me coloquei, não é nem eu ter me colocado em risco, eu fui em busca da informação, em busca da notícia. Acontece. Exatamente, Mário, as coisas aconteceram. Eu passei uma situação na Vila dos Pinheiros, na linha amarela, onde eu quase fui atingido, no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, na Vila do João, na Avenida Brasil, ali em frente à Fiocruz, pesado. Foram situações que eu vivenciei, situações que eu passei, e que nos obrigaram a levar essa pauta para a redação, de chegar para a direção da Bandeirantes e falar, olha, nós estamos aí diariamente em risco numa exposição, não porque a gente queira, porque a circunstância jornalística nos leva a isso. Não é uma atitude irresponsável, inconsequente, não, são situações que você está ali à procura da notícia. Então, quando nós recebemos da Bandeirantes o primeiro kit de colete, algumas pessoas taxaram isso como algo completamente sensacionalista, como algo completamente fora do padrão. Hoje é obrigatório, é item obrigatório, né? O jurídico das empresas exigem que os seus profissionais estejam protegidos com coletes à prova de bala. Ah, mas o colete à prova de bala, ele vai evitar que aconteça? Não vai evitar, mas ele vai minimizar talvez a sequela ou a consequência. Me dá um parênteses aí, só me lembrei de um fato que eu gostaria de perguntar a você, já que você ficou 7 anos fazendo isso. Até onde foi a irresponsabilidade da presença do Tim Lopes naquele local? Porque, veja só, ele estava lá, ele não estava infiltrado, ele estava lá pela televisão, porque a matéria era para a TV Globo. A matéria era para a TV Globo. E aquilo foi um risco danado, gente. Ô Mário, todo jornalista dá um passo à frente, além daquilo que ele pode. Eu mesmo sou um desses. Eu sempre vou hoje menos um pouco, porque a situação hoje está pior do que antes. Mas eu diria para vocês que todo bom jornalista, ele quer sempre dar um passo à frente. Ele sempre quer ultrapassar o seu limite. Tanto é que o Tim Lopes, a gente lembra que ele já tinha terminado a matéria, ele já tinha feito, ele já tinha inclusive entregado o seu material ao seu entregador, enfim, a pessoa que estava ali ao lado dele trabalhando naquele dia. Ele já tinha terminado tudo, só que o ímpeto da notícia, né? Isso é que diferencia o jornalista do jornalista. O ímpeto da notícia, o debruçar por um algo a mais para ter o diferencial,
levou o Tim Lopes a retornar a subir o morro novamente? Aí ele estava num baile. Ele estava no baile. E aí ele foi descoberto. Ele foi descoberto porque ele tinha uma câmera piscando aqui e viram. Exatamente. Era ou seja, discreto, ele poderia ter. Viu a câmera. Sim, Abirran, e aí pegou. Ele poderia pegou ter terminado ali. Ele poderia ter terminado. No momento que ele entrega naquela época, nem era cartão de memória, enfim, era uma fita menor, eu não sei exatamente porque naquela época não existia a tecnologia de hoje. Mas no momento que ele entrega o seu material, né, ao seu portador, ele poderia ter terminado ali. Mas alguma coisa o fez voltar. Alguma coisa o fez entender que ele poderia fazer algo melhor ainda do que ele poderia ter feito. Deu no que deu. E aí aconteceu o que aconteceu. Você faria esse tipo de trabalho? Naquela época, sim. Hoje não, porque hoje eu sou um rosto que facilmente não tem a menor condição de fazer. Hoje em dia, Mário, eu vou na Uruguaiana. Eu estava outro dia na Uruguaiana. Aí um camelô olhou pra mim e falou assim: ô Barreto, você não tá com nenhuma câmera escondida aí não, né? Eu falei: não, meu amigo. Olha só. Eu falei: não, meu amigo, eu só vim aqui, eu só tô passando por aqui, eu só vim aqui falar com um amigo e tal. Então, Fábio, é o seguinte, o Mário... Acontece que as pessoas passam ali no Uruguai em frente ao mercado. Outros tempos, repórter, da nossa época, inclusive um pouco antes, os repórteres iam fazer cobertura do cara que foi preso, do bandido que tinha sido morto. Ele não ia fazer cobertura do tiroteio. Não ia. Até porque não tinha esse tiroteio todo. Não tinha essa coisa. Então, aí começou um amigo meu, que o pai dele se aposentou, era comandante da Varig, se aposentou e comprou uma casa na subida do morro, na subida. E ele esse meu amigo contou que o pai dele disse: olha, eu vi construir o primeiro barraco, lembra? O primeiro barraco. Hoje tem milhares de pessoas morando no mesmo lugar. Então era difícil. Olha, você lembrou bem, eu fiz uma matéria no Alemão, isso lá, acho um pouco antes de você chegar. Eu fazia o Lausanne à tarde, de 2 às 6. Eu fazia Cidinha, descansava e voltava no Lausanne às 2 horas. Aí teve um pega-pra-capá lá no morro e nós subimos depois. E o bandido, é engraçado, mas é sério, o bandido se escondeu dentro do armário. E a dona do barraco, nem era um barraco, uma casa de alvenaria, ela, depois relatando, quando a polícia entrou, ela apontou para o armário e disse que ele fez assim. O cara não quis saber, né? Sentou o dedo, deu uns 7 tiros no armário. E ele morreu dentro do armário. Olha. Aí abriram o armário, olha que coisa, abriram o armário, o cara caiu. Adivinha aqui, na minha frente, na frente do outro repórter. Um negócio desagradável. Então você chegava depois. A única vez que eu cheguei antes, houve um acidente na Avenida Brasil e eu fazia a fatídica Avenida Brasil, né? Entrava no Brasil, engarrafava, aquelas coisas. E a Isabela Scalabrini, que foi nossa estagiária lá. Que foi nossa repórter. Ela era estagiária nossa na época. E ela estava comigo. E aí, o que aconteceu? O PM, que foi parar o trânsito, a ambulância que vinha pela seletiva atropelou o pobre do PM, que morreu. E nós viemos pelo outro lado e paramos na seletiva de lá, que estava engarrafado também, e pulamos aquela mureta. Quando nós pulamos a mureta, ela falou assim: cadê o cadáver? Eu falei: se você chegar um pouquinho para a esquerda, vai pisar no cérebro dele. Nossa. Ela começou a chorar. Que é complicado esse negócio. Mas a gente chegava depois. Eu nunca vi um tiroteio na minha vida. Na minha época, nós fazíamos tudo em loco, né? Eu também me refiro, não citei também a quarta situação muito grave que eu passei ali no Catumbi, ali no Turano. Ali era brabo. Ali era brabo. Ali eu vivi uma situação terrível, porque... Chegaram a apontar para você, não? Algumas vezes. Para a equipe, já. Algumas vezes, Mário. Nós passamos por algumas situações bem desagradáveis. Eu, Ricardo Lisboa,
e o falecido João Souto. Você trabalhou com aquele cinegrafista que morreu naquela manifestação? Eu trabalhei com Santiago Andrade. Santiago Andrade também. Trabalhei com Santiago, foi um grande amigo meu, um grande irmão meu. Nós trabalhamos juntos 1 ano na Bandeirantes, fazíamos equipe durante 1 ano. Inclusive aquela cobertura da tragédia de Petrópolis, Teresópolis, aquela de 2016, aquela morreram mais de 1.000 pessoas, né? O Santiago foi o meu câmera. Né? Nós éramos muito amigos. Santiago é uma pessoa muito querida. Para você também? Algumas vezes. Isso apontaram na Vila do João, apontaram na linha vermelha. Enfim, algumas situações das quais impagáveis, assim, mas nós éramos muito corajosos. Inclusive, eu vivi uma situação, aquele 22º Batalhão de Polícia Militar que fica na linha vermelha, ali próximo ao Fundão, na época em que ele era construído, né, os traficantes ali do Complexo da Maré invadiam, né, invadiam o terreno, canteiro. Né, o canteiro de obras, exatamente. Eles invadiam aquilo ali para tomar conta daquele espaço, para não deixar a obra seguir. E a polícia sempre ia lá para botar para fora. Numa dessas madrugadas, nós fomos atrás da polícia, havia essa informação de que um grupo teria invadido ali o canteiro de obras do 22º Batalhão. Nós chegamos... começou aquele tiroteio, né, cruzando ali a linha vermelha, né, o carro da Bandeirantes era uma Paraty, né, na época o Ricardo Lisboa deu um cavalinho de pau, né, nós, enfim, abriu a tampa de trás, cada um pulou para um lado, eu saí rolando, fui parar dentro, ali tem um barranco, né, e ali tem o canal do Cunha, né, eu fui parar, enfim, dentro do barranco. Quando eu tentei me levantar, minha perna afundou dentro de um formigueiro. Ao meu lado tinha um PM trocando tiro. E eu fiquei imóvel dentro do formigueiro, assim, com o pé sendo, enfim, mordido pelas formigas. E o PM trocando tiro do meu lado. Cada coisa impressionante. Eu me lembro uma vez, fui transmitir um evento da Beija-Flor, isso muitos anos. Nos anos, eu estava na TV, eu estava fazendo a cobertura de escola de samba, todo ano eu fazia pela Bandeirantes, todo ano. Durante anos e anos e anos. Lafon era o diretor, Joel Vaz. Lafon, todo ano. Que legal. Aí eu fui e vim embora com o carro da Bandeirantes, câmeras e o material. Minha mulher foi comigo. E a gente, na Avenida Brasil, choveu muito. E encheu tudo aquilo. Aquele tem bolsão, aquele amarelinho da Avenida Brasil? Não tem? Sim, o amarelinho da Avenida Brasil. Encheu, parou tudo. Mais ou menos 1h da manhã, quando terminou lá o negócio da Beija-Flor, e nós ficamos parados lá. De 1h até as 4, mais ou menos, tudo cheio. Os caras passavam, olhavam para dentro era Kombi. Era Kombi. E olhava. Você via a cara deles, né? E os caminhões, esses caminhões com mercadoria, leite, essas coisas, iam parando, os caras invadiam, iam abrindo aquela porta lateral. Na frente de vocês. Fundo, iam tirando tudo, iam saqueando tudo. É impressionante. Dezenas, eles invadiam aquilo. Isso tudo aconteceu num determinado período. Eu quero chegar um pouco antes. Que um crime no Rio de Janeiro, Zé da Ilha foi morto, eu vou falar, claro. Morreu Zé da Ilha. Demorava 1 ano na manchete, as manchetes. Zé da Ilha descobriram. Cara de cavalo. Cara de cavalo. É verdade. Demorava 1 ano. Não tinha tiroteio, não tinha nada disso. Isso começou a acontecer aos poucos. Com tráfico, depois veio na verdade, e não tinha, era calmo, um morro, não era favela, uma comunidade era tranquila, era calma, não tinha. Olha, eu conversava com os policiais, da 37ª Delegacia da Ilha, eles me falavam que nessa época, a viatura de polícia, quando subia o Dendê, todo mundo se escondia. Era um respeito pela instituição polícia absurdo. Isso hoje acabou. Isso acabou porque
foi se dando espaço, foi se perdendo território. A parte social também deixou de funcionar como deveria ter. Um conjunto de fatores. O meu pai era policial. Ele foi Polícia Federal. Quando o Estado virou Estado do Rio, a capital foi para Brasília, ele optou pelo Rio e depois voltou. Eu me lembro que ele contava, ele tinha época, era bonde, eu e a Binha pegamos, e tinha muito batedor de carteira, muito punguista em bonde. Era batedor de carteira. Carteirista, batedor de carteira. É verdade. Meu pai estava no bonde, sentado, e o cara pegou o bonde andando. Quando pegou o bonde andando, olhou para meu pai e falou: ô, seu Luciano, tudo bem? E desceu. Que ele conhecia, porque respeitou. Mário, nessa época, bandido tinha respeito a idoso e criança. Tanto que o bandido dizia, um esculacho. Exatamente, as pessoas não assaltavam idosos, porque mundo. Se respeitava. Agora não. Olha que nível nós chegamos. Compuseram até um samba, eu sou do tempo, que o malandro não descia, mas que a polícia no morro também não subia. Então, a verdade é que a segurança pública... Eu fui a ensaio de Samba Enredo na Mangueira, e de subir para ir lá no buraco quente tomar cerveja. Cansei de ir várias vezes. Cansei de ver sem problema. Olha, Mário, eu acreditei muito, me permitam aqui, eu acreditei muito que as coisas iriam mudar profundamente quando eu fui à Colômbia visitar o projeto colombiano que reestruturou toda aquela situação que a Colômbia vivia, né? Índices altíssimos de criminalidade. Você foi para que televisão? Eu fui pela Bandeirantes. Eu passei uma semana em Bogotá e Medellín, né? Acompanhando. Não, o Pablo não estava mais vivo. Mas havia aquele legado, Pablo Escobar ainda, enfim, a Colômbia passava por situações muito difíceis e a Colômbia conseguiu equacionar, ou pelo menos diminuir aquela sangria através do projeto que foi copiado pelo Sérgio Cabral, né? Quando eu estive na Colômbia, eu conheci a favela de Comuna, na cidade de Medellín, da qual se fez um projeto lá maravilhoso. Esse projeto era para ter sido feito aqui no Rio de Janeiro, só que ele não se copiou, ele se copiou por menos da metade, que ele deveria ter. UPA e olhe lá. UPA e olhe lá, por aí. O PP, melhor dizendo. Exatamente. Não, UPA também, o PP, enfim. Enfim, mas a Comuna era uma comunidade extremamente violenta, é uma comunidade talvez maior do que a Rocinha, porque ela impacta quando você olha para ela, realmente é assustador. Mas o que eles fizeram lá? Eles cortaram a comunidade, alargaram, fizeram vias, acessos, do ponto baixo até o ponto mais alto, colocaram teleférico, interligaram. Não, ruas foi depois. Mas o que eles fizeram? Abriram linhas de crédito para que comerciantes da região pudessem impulsionar os seus negócios, gerar empregos, criaram postos de saúde, criaram postos avançados da Justiça, Defensoria Pública, enfim, levaram a cidadania para dentro da comunidade, levaram médicos, até veterinários, bibliotecas, escolas, clubes, fizeram de Comuna um grande bairro. Ocuparam com cidadania. E aquilo eu achei fabuloso, fantástico. E aquilo era o verdadeiro projeto PP. Aquele era o projeto que viria para o Rio de Janeiro. Principalmente engatado pelo setor de transportes. Porque eles enxergavam na Colômbia que muitas pessoas não tinham nem ânimo de sair das suas casas, lá do alto do morro, para buscar emprego no centro de Medellín. Então, o teleférico, ele vem também para ajudar nesse tipo de transporte, para que o trabalhador tenha realmente mobilidade, para que ele se sinta realmente tranquilo para sair de casa, ele ter um serviço na porta da sua residência para que ele possa descer, se conectar com o BRT ou com o metrô. Então, ou seja, os projetos na Colômbia foram feitos assim, inclusive investigando policiais, inclusive
com participação efetiva dos 3 poderes, do executivo, do legislativo, do judiciário. Ou seja, houve uma comunhão de poderes, né, e houve realmente um rigor com quase tolerância zero nas leis para que aquilo pudesse realmente ser diluído, diminuído, e foi um projeto vitorioso. O Sérgio Cabral foi lá visitar aquilo e a leitura que ele fez foi essa. Só que, quando isso veio para o Brasil, quando isso chegou no Rio de Janeiro, largaram a polícia sozinha no alto do morro. Não tinha como dar certo. Esqueceram do principal, do resto. Tá vendo só? Essa é uma ideia. Verdade. Eu acho que tudo começa na educação. Todo processo começa na educação. Todo processo começa na educação. Eu me lembro que uma vez o Brizola chegou em frente ao Morro do Pavãozinho, lá na rua Saferreiro. Vou colocar aqui, na verdade, um teleférico. E vou construir escolas. Ele construiu 500 concepts. Muitos. O professor Darcy Ribeiro, ele tinha uma ideia muito estruturada do que era a educação. Manter a criança o tempo todo na escola com refeições e atividades esportivas. O Brizola já no Sul tinha feito isso. Sim. Lá no Sul ele já tinha construído. Mas, Abirrel, o problema do Brasil, o problema do Brasil... E aqui ele com o Darcy Ribeiro começaram esse projeto de como é que é o Brizolão? O CIEP. Como é que é o CIEP? A criança chega cedo, bem cedo. Café. O pai leva, tem café. Almoço. O lanche. Depois toma um banho. O pai vem buscar. E o Brizola dizia, como um gordinho, como um leitãozinho. Essa era a ideia. Mas o problema do Brasil... Ele levava a comida para casa também. Sim, mas o problema... Sim. A LBV hoje ainda faz isso lá naquela creche, ali na... Del Castilho. Leva criança, mais de 1000 crianças. A criança chega, aprende como se alimentar, aprende higiene, sai, quando o pai vem buscar, leva alguma coisa para comer em casa e o pai... É educação. O pai aprende com a criança, com o filho, que tem que lavar a mão antes, depois. Era o projeto do Darcy Ribeiro e do Brizola em relação à educação, onde começa tudo. Esses caras, eles acabaram com os CIEPs, acabaram com os brizolões, por causa de política, acaba com a política. O problema do Brasil... Esquece a política, vamos pensar na educação. O Brizola fez isso, vou manter isso aí. O mal da covardia. Só porque ele é contra o Brizola, vai tirar, não. Um não dá sequência ao do outro. Né? O problema do Brasil, o grande problema do Brasil, é que nós não temos políticas de Estado. Nós sobrevivemos com políticas de governo. E com isso, nós estamos vivendo até hoje com ações improvisadas. A gente não consegue construir nada para o amanhã. A gente tenta improvisar para o hoje, para o agora. E quando isso se desfaz, a gente volta sempre para a estaca zero. A política precisa ser de Estado, a educação, a segurança, a questão também muito ligada à moral e cívica. Enfim, existem várias tangentes, existem várias vertentes que a política... Tudo começa na educação, tudo começa lá embaixo, nas origens. Nós não temos isso. De frequentar o colégio. Não adianta. Ele foi crescendo, ele podia estar crescendo naturalmente. Todo mundo sabe como tem que fazer. Na educação. Todo mundo sabe como tem que fazer. Fabinho, uma coisa. Você fez o Cidade Alerta. Cidade Alerta. Você fez o Cidade Alerta com o Wagner Montes. Isso. E pegou de rebaba também. E mesmo antes do Wagner Montes, que era parceiro, o Wagner Montes é gente muito boa. Foi repórter comigo na rua. Verdade. Me tratava maravilhosamente bem. Repórter comigo. O Datena, que também foi repórter comigo. Foi. O Datena foi. Eu fiz jogo de futebol com o Datena. José Luiz Datena. Lançado pelo grande Luciano do Vale. Ele narrando. Depois ele fez tudo. Junto com quem? Você falou com o Luciano? O Luciano do Vale é que narrou, ele levou Luciano ele do Vale. Ele que botou o Datena. Como é que... Porque eu vejo ele sai disparando contra todo mundo. Contigo ele fazia isso? Não, comigo não. O Datena, comigo, eu sou muito grato a ele. Eu sou muito grato a José Luiz Datena. Ele projetou o meu trabalho,
ele me ajudou e ele sempre foi muito delicado, muito cortês e muito justo comigo. O Datena gosta de quem trabalha, o Datena gosta de quem se dedica. E o Datena foi uma das poucas pessoas, ou uma das pessoas no meu meio, e eu diria que durante a minha carreira, que enxergou potencial no meu trabalho. Eu sou muito grato ao Datena. Inclusive, foi ele que me ajudou a ir para São Paulo. Eu cheguei a apresentar o Brasil Urgente Nacional algumas vezes, porque o Datena chancelou isso, senão ele não daria essa oportunidade. Eu estive em São Paulo na equipe de reportagem dele, na principal equipe de reportagem do Brasil Urgente em São Paulo. Eu estive durante quase 2 anos. Eu fui correspondente do Brasil Urgente aqui no Rio de Janeiro durante muito tempo. Nós fazíamos parcerias, entradas ao vivo, links ao vivo, quase todos os dias, diariamente no programa nacional. E depois, com isso, também eu me tornei apresentador do Brasil Urgente Rio durante 3 anos, com inegável, queiram ou não queiram aceitar, com todo o respeito, carinho, gratidão que eu tenho por todos, mas com inegável sucesso, com índices satisfatórios de audiência, pelo trabalho que nós fizemos, eu e o meu editor-chefe, Robson Santos, que na época também um monstro, ele inclusive se encontra hoje na Band News TV. Então eu tenho assim muita gratidão pelo Datena, porque o Datena, ele inclusive quando eu saí da Bandeirantes, eu já estava na Rede TV apresentando o RJ Notícias na Rede TV, depois eu fui fazer o Documento Verdade também na Rede TV, também tenho gratidão pela minha passagem pela Rede TV. O Datena, inclusive quando eu já estava, repito, na Rede TV, ele no ar, perguntava por mim para os repórteres do Rio: cadê o Fábio Barreto? Manda um abraço para o Fábio Barreto. Inclusive quando ele soube que a Band saiu comigo, né? Foi a Band que saiu com você? A Band que saiu comigo. Como é que a Band saiu contigo? Na verdade foi o seguinte, Abirrian, nós estávamos já com o programa Brasil Urgente Rio consolidado, sedimentado, já estávamos assim com uma audiência, né, muito firme no Rio de Janeiro. Nós saímos do 3º lugar, estávamos já chegando na vice-liderança num horário muito difícil, que é esse horário de 4, 5 horas da tarde. É um horário muito difícil. Quem é líder desse horário? É o Datena? Globo, né? A Globo é líder e hoje a Record. Na época era o SBT. O SBT tinha Casos de Família e tinha também aquele seriado Eu Odeio Cris. Então nós batíamos ali a tarde toda com esses 2 produtos do SBT e nós criávamos, né, na verdade, metodologias, projetos, fazíamos realmente direcionamentos para tentar atingir a vice-liderança. E em alguns momentos nós chegávamos a essa vice-liderança. Então, quando o programa já estava sedimentado no Rio de Janeiro, a Bandeirantes decidiu acabar com o projeto Brasil Urgente em todas as suas capitais. O projeto local decidiu acabar por acabar, não me perguntem o porquê. Com isso, a Bandeirantes alegou que não teria mais condição de ficar com o meu trabalho e eu fui para a Rede TV. E quando o Datena soube, né, que o Brasil Urgente Rio tinha terminado, e quando ele soube que eu estava me despedindo da Band, ele foi ao ar e disse: a Band está fazendo um grande erro no ar, para o Brasil inteiro. A Bandeirantes está errando em mandar o Fábio Barreto embora. Como eu posso? Não pode. Não posso. Eu só tenho que agradecer eu também não tenho nada a dizer dele. Eu só tenho. O Datena me recebia carinhosamente no seu camarim. Dias de sábado, quando eu estava na reportagem, ele apresentava o jornal lá, ele me chamava para bater papo no camarim, a gente passava às vezes meia hora, 40 minutos, 1 hora inteira batendo papo, eu e Datena. Então eu só tenho que agradecer a ele. Inclusive eu espero que ele esteja me assistindo, viu, Datena, porque eu só tenho gratidão por você e dizer que eu sei que pessoas talvez não gostem dele, eu sei que talvez ele seja uma pessoa distante. Não, eu respeito todas as opiniões. Eu acho ele autêntico. Ele é autêntico, ele é verdadeiro, ele fala na sua cara. Tem um detalhe interessante. Eu trabalhei com uma pessoa, que o Abirrian trabalhou com ele também, que tinha um apelido de vento encanado. Sabe por quê? Por quê? Só fazia mal. Olha só, ele, depois eu vou dizer o nome dele, ele, além de ser um cara que me tratava muito bem, quis me levar para Tupi 2 vezes, conhecia tudo de aviação, era o gato mestre, Carlos Marcondes.
Carlos Marcondes foi muito meu amigo, certo? Ele era meu amigo. E era meu amigo. Agora, não sei, cara. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não só tenho gratidão, eu não somente tenho gratidão pelo Datena, como também aprendi a apresentar jornal, aprendi a fazer muita coisa em televisão observando o Datena. Pela capacidade dele, pela maestria, pelo conhecimento, pela leitura que ele faz da imagem, pela velocidade que ele adota em cada imagem. Ou seja, ele é um grande profissional, ele é o papa, ele é o mestre desse tipo de jornalismo. Você trabalhou com Marcelo Rezende? Não trabalhei com Marcelo Rezende. E o Wagner, tudo bem? O Wagner foi maravilhoso. O Wagner me abraçava, me beijava. O Wagner me chamava do homem do sapato amarelo. Porque teve uma reportagem lá na... Ele era o máximo. Porque teve uma reportagem lá na Baixada Fluminense. Eu usava aqueles sapatos... mocassim, não me lembro, enfim, que era... Mas era amarelo mesmo? Era amarelo, era marrom, era amarelo amarronzado. Cor de burro quando fode. Exato. Conhece cor de burro quando fode? Exatamente, cor de burro quando fode. E aí eu lembro que eu fui percorrer o caminho do criminoso, reconstruir a cena de um crime. Eu fui reconstruir a cena de um crime. E aí o câmera me pegou pelo sapato. Ele veio me trazendo pelo sapato e foi abrindo. Quando voltou pro Wagner, ele falou, Fábio Barreto, o homem do sapato amarelo. Mas aquilo era carinhoso, aquilo era festivo, aquilo era muito bom. O Wagner tem dois lances curiosos, interessantes, engraçados dele, né? O primeiro foi, ele fazia uma cobertura de carnaval, que a gente fazia no jornal, desde a Continental, então, e o Wagner na Tupi, o Wagner Monte. E aí ele pega ele de repórter. Aí tá lá a escola desfilando, aí ele pega o microfone, bota o microfone, diz no pé, no pé do sambista. Ele era muito autêntico, né? Ele era muito autêntico. Diz no pé. Ele foi o Wagner foi repórter meu, e o Ivo Melo, que foi muito meu amigo, grande. Deixa eu só... Mais um detalhe do Wagner. Aí eu estou na Rádio Nacional, apresentando aquele programa de manhã, aí o Wagner chega, eu não sei o que ele foi fazer lá. Ele tinha saído da Tupi antes, ele já estava bem na fita, quando ele foi na Rádio Povo Nacional. Na TV, né? Porque o Wilton Franco me ligou pedindo para ceder a Ágata, Iris Ágata, para o programa Povo na TV. Povo na TV. Aí o Wagner falou, Berriano, você sabe que eu queria ir para a Rádio Nacional, na época eu era o diretor da Rádio Nacional, eu e o Wagner Luiz. Eu queria ir para a Rádio Nacional. Quando eu saí da Tupi, eu fui procurar emprego na Rádio Nacional. Aí o Wagner virou para mim e falou o seguinte, sinto muito, mas você tem o meu nome, Wagner, vai atrapalhar naturalmente, vai confundir, porque o Wagner era locutor, como é que é, dos grandes espetáculos, né? Mestre cerimônia. Mestre cerimônia, grande espetáculo. Não, o Wagner me barrou porque eu tinha o nome dele. Deixa eu aproveitar essa oportunidade para falar uma coisa que eu acho que é muito importante, que pauta muito a minha carreira nesses 31 anos já de profissão. 31 já? 31 já de profissão. O tempo passa rápido. Gratidão. Na vida você tem que ter gratidão. Gratidão por todos. Como eu tenho gratidão por você, Mário, tenho gratidão pelo Carlos Borges, tenho gratidão pela Cláudia Carneiro, tenho gratidão pelo Adson Coutinho, que me colocou na televisão, eu tenho gratidão por alguns diretores, eu tenho gratidão pelo Ricardo Boechat, que muito me ajudou, muito me projetou. Então, para aí um pouquinho. Que cara talentoso é esse? Fantástico. O Boechat era fantástico. Cara o Boechat, talentoso. O Boechat impulsionou também a minha carreira na Band Rio. Eu queria que você falasse mais do Boechat. Do Boechat, exatamente. Não, o Boechat era... Esse profissional, não, o Boechat era um cara que ele foi embora. O Boechat era um cara muito humilde. Eu vou contar uma história aqui. Com certeza ninguém sabe. O Boechat, quando ele foi contratado pela TV Bandeirantes, ele foi contratado para ser colunista do Jornal da Band. E ele ainda fazia a coluna dele no Jornal do Brasil. E ele ia para a Band, sempre por volta das 6, 7 horas da noite. Ele entrava ao vivo, ele já tinha saído do Jornal Globo. Né, ele foi contratado pela Bandeirantes para ser colunista do Jornal da Band. Ele não foi como diretor, não foi como nenhuma, digamos assim, autoridade dentro do corpo administrativo da Band. Ele foi apenas como mais um profissional contratado para fazer um trabalho de comentarista no Jornal da Band. Quando o Boechat chega na Band,
ele chega com um total desconhecimento do produto televisão. Ele não conhecia o produto televisão. Era um profissional que trabalhou muitos anos no jornal, trabalhou na mídia impressa, enfim, outro mecanismo, outra metodologia, completamente. São veículos diferentes, né? Aliás, para quem não sabe... A principal coluna do jornal o Globo, enfim. Mas ele foi para o Jornal do Brasil, ele estava no Jornal do Brasil. Quando ele chega na Band, eu já estava na equipe da madrugada, né, da Band Rio. E ele passava as noites, né, na redação da Bandeirantes, fechando o Jornal do Brasil, fechando a sua coluna. Ele estava indo lá na coluna do JB. Ele estava na coluna do JB, ele ficava até de madrugada ali. Tinha saído da Globo, aí ele ficava de madrugada ali com a gente, comigo, sozinho na redação. Os funcionários iam embora, os redatores, os repórteres, todo mundo ia embora, e eu ficava apurando, ligando para os batalhões. Naquela época você ligava para os batalhões, ligava para as delegacias, eu fazia ronda. Ronda, o que que é? Você começa o seu dia ligando para da quarta delegacia até a última delegacia, depois você volta, liga para os bombeiros, liga para todos os distritos, Souza Aguiar. Eu fazia ronda, então eu ficava fazendo ronda telefônica para poder sair com a minha equipe para a rua para fazer a matéria da noite na madrugada. E o Boechat ficava ali na redação sozinho. E eu me aproximei muito do Boechat naquele primeiro momento. Nós ficamos muito amigos ali, né? Porque ficava só eu e ele na redação, ele fechando a coluna e eu no telefone. E ele começava a me perguntar assim, Fabinho, o que é passagem? Eu explicava para ele, não, Boechat, passagem é quando o repórter aparece na matéria segurando o microfone. Passagem é aquele momento da reportagem quando o repórter não tem imagem para cobrir aquela informação, ele precisa dar a notícia com a imagem dele, com a fisionomia dele, segurando o microfone. Isso é uma passagem. Aí ele me perguntava, o que é off? Off é o que você... o que é off? Off é o texto que você escreve e você lê, né? E aquilo é coberto, e não aparece, aquilo é coberto com a imagem. Offstage. Exatamente. Ele começava a me perguntar muito humildemente, eu falava, nossa senhora, eu falava, cara, esse cara, ele é o papa do jornalismo carioca, me fazendo perguntas mínimas, perguntas simplórias, né? Mas com uma humildade, entendeu? Com um carinho, sabe? Com uma gentileza assustadora. Então, assim, ali eu comecei a gostar muito do Boechat, né? E quando ele assumiu a direção de esportes, a direção de jornalismo da TV Bandeirantes, ele me chamou e falou assim, Barreto, você está há quanto tempo sem férias? Eu falei, Boechat, eu estou há 4 anos sem férias. Porque, enfim. Aí ele falou assim... Peraí, mas recebia. Não, recebendo. Não, tudo normal. Não, eu pagava as férias. Pagava, enfim. É porque o trabalho estava tão bem feito, graças a Deus o trabalho estava tão bem executado, que a Band não queria, eu também não queria. Então eu estava novo, falando, não precisa de férias, eu quero trabalhar, eu quero mostrar o meu serviço, etc e tal. Era o ímpeto, era a vontade, que a gente sempre tem. Quando você perde isso, está na hora de você parar de trabalhar. Não é ser fominha, não, é a vontade de trabalhar. Aí ele virou para mim e falou assim, não, você vai ficar 2 meses em casa. Eu falei, Boechat, 2 meses em casa, vai descansar, você tá tendo filho agora? Tô tendo minha primeira filha. Vai lamber a cria. Eu lembro ele falando, vai lamber a cria. Eu falei, Boechat, 2 meses em casa e depois os caras vão me mandar embora. Vão esquecer de mim. Vão esquecer de mim. Ele falou assim, eu que tô falando, confia em mim, pô. Sabe? Então, assim, e o Boechat foi o cara que me trouxe de volta pra Band. Quando eu fui pra Record, né? Ele me telefonou 2 vezes, volta pra cá, aqui é sua casa, aqui é seu lugar, você não tem nada que tá aí, o Wagner é gente boa pra caramba, o Cidade Alerta é um excelente jornal, mas o teu lugar é aqui, volta pra cá. Então, assim, eu tive uma relação com o Boechat. Ele era bom de... Excelente. O Boechat me dava pautas especiais para fazer para o Jornal da Band, na época apresentado pelo Carlos Nascimento. Enfim, o Boechat era um cara que pegava os bons repórteres, os repórteres que se dedicavam, os repórteres que queriam fazer, e ele construía pautas, ele dava oportunidades. Ele tinha muitas fontes. Ele era muito bom, ele era bom demais. Aquele cara que me perguntava o que era off, passagem... Já dava aula. Me dava aula. Você tá entendendo? Era esse cara. Então, eu sou muito grato de ter trabalhado ao lado do Ricardo Boechat, eu sou muito grato de ter trabalhado ao lado de profissionais que me deram muita ascensão, que me deram, eu trabalhei com Cabrini,
O Cabrini foi o primeiro apresentador do Brasil Urgente. Antes do Brasil Urgente ser apresentado pelo José Luiz da Atena, era apresentado pelo Roberto Cabrini. Eu fui a primeira equipe do Cabrini no Rio de Janeiro. É repórter da Globo, né? Não, quem é casado com o repórter tem um nome italiano também, mas é outro. Casado com aquela menina que faz o jornal. Que faz o Globo Repórter. Eu sei quem é. O Globo Repórter. É o Ernesto Paglia. Ele é casado com a... Uma que apresentava o jornal. Você está falando O Cabrini. O Cabrini não gosta de mim. Não. Eu não sei se ele lembra, né? O Cabrini era repórter da TV Globo, né? Tem tempo. E nós fomos fazer um jogo no Estádio Olímpico, no Grêmio. E caiu o mundo. E repórter é superior ao tempo. Então, mas chovia uma barbaridade. E o vestiário no Olímpico do Vasco, no antigo Olímpico, não no Olímpico, agora não é mais, Arena do Grêmio, é outro estádio. Era do outro lado, que nós estávamos aqui e o negócio era lá. E tinha que pegar o raio do time. Então, chovendo para burro, lá fui eu. Na ida, rolha de poço, gordo, carioca não sei o quê, de ver para baixo. Na volta, rolha de poço, gordo, aquelas coisas de sempre. E vim com o time. Peraí, mano. Peraí. Rolha de poço? Gordo, tampo poço. Chamavam de rolha de Não. Aí quando eu cheguei com o papelzinho, e ele pergunta, naquele sotaque paulista, se eu tinha o time. Eu falei, tem a ele. Ele olhou e falou assim, tem certeza de me dar essa porra aqui? Vai lá pegar a chuva. Vai lá pegar. Tem certeza? Fui lá no vestiário, copiar, ele pergunta se tem certeza. Tomei da mão dele. Mas depois ficou tudo bem. O Cabrini, ele fazia uma coisa comigo, que eu sou muito grato a ele. O meu horário de trabalho... tem uma do Boechat. Eu posso contar depois uma outra do Boechat? Não... Deve. O Boechat... Quando o Boechat Deixa eu só... Porque no início eu achava o Boechat... No início, né? O Boechat é muito prolixo. Mas eu fui admirando ele a cada momento, a ponto de eu na hora dele falar, eu parava para ouvir ele falar. Bom que era ouvir o Boechat. Deixa eu só correr aqui, porque ele está sem tempo agora, ele né? Era macho Temos tempo. no microfone, ele era tinha corajoso. Deixa eu só... Você viu quem falou com o Sila Malafaia? Sila, lá procurar uma rola. O Cabrini, antes de falar do Boechat, o Cabrini, nosso horário na Bandeirantes naquela época, equipe da madrugada, era de 10 às 5 da manhã, né? Evidentemente, eu dormia de dia. Chegava em casa às 7, 8 horas da manhã, às vezes 9 horas da manhã, e dormia de dia. Só que era tão acentuado, né? Os confrontos que nós flagrávamos naquelas madrugadas, naqueles momentos, e nós produzíamos, assim, imagens que na época eram... Hoje que você só consegue ver em vídeos postados pelos moradores que fazem enquanto estão no meio daquela confusão toda. Enfim, na época ou você fazia ou não fazia, não existia vídeo. Então você tinha que estar em loco ali naquela situação. E todos os perigos que nós passávamos, todos os grandes tiroteios que nós mostrávamos, as exclusividades, os furos de reportagem, o que o Cabrini fazia? Ele ligava para minha casa, mandava me acordar, me tirar da cama, falava assim, olha, Fábio, eu quero você às 4 horas da tarde, em pé no programa comigo, para você comentar as imagens que vocês fizeram na madrugada. Hein? Não só você, como eu quero o seu câmera e quero o seu auxiliar. Então o Cabrini muitas vezes me tirava da cama 4 horas da tarde de casa, e eu morto de cansado, porque eu só entrava às 10 da noite, ele me tirava da cama e me fazia ir para Bandeirantes para entrar de um profissional, para entrar no link com ele ao vivo para o Brasil inteiro, no Brasil Urgente, para não só nos valorizar, para não só nos dar a assinatura daquilo que nós estávamos fazendo, mas como também para engrandecer o trabalho da equipe de reportagem do departamento de jornalismo da Band, isso do Datena. Então, muitas vezes, ele chamava o Ricardo Lisboa, o auxiliar, chamava o João Souto, tirávamos de casa para que a gente fosse para a Band no meio da tarde, cansados, com aqueles olhos já marcados de sono, de cansaço, mas aquilo era tão bom, era tão gratificante, era tão
tão assim afetivo. Quem então gosta, eu tenho quem gosta de muito, reportagem faz isso sim, com prazer, né? Então eu tenho muita gratidão, Cabrini, porque ele dava esse valor à equipe. Não era só a imagem tá ali, não, ele dava assinatura. Quem fez foi o Fábio Barreto. Quem fez aquela imagem foi o João Souto. Quem esteve ali, quem levou aquela equipe ali foi o Ricardo Lisboa. Quem editou foi fulano. Ele dava valor, ele dá valor à equipe de reportagem. Sobre o Boechat. Eu ainda na madrugada, né, o Boechat trabalhando de madrugada à noite, né, ele trabalhava, ele ficava na redação da Band até meia-noite fechando a coluna do JB, né, e ele já nessa época ele já era diretor de jornalismo da Bandeirantes, mas ele ficava até tarde na sala dele, um aquário que tinha ali em frente à redação, tem até hoje, nesse aquário. No Rio e São Paulo. No Rio de Janeiro. E meu horário, 10 horas, né? Só que houve um período desse momento da madrugada, dessa cobertura da madrugada do Rio de Janeiro, que começou a ter muitas operações da Polícia Federal, começando às 5h30, 6 horas da manhã. Com nome, né? Exatamente. E nós íamos, todas aquelas operações, cada uma com um nome... Esdrúxulo. Enfim, coisa de louco, né? Cada nome, nomes até interessantes. Enfim. E essas operações da Federal, nós começávamos a acompanhar às 5, enfim, passávamos do nosso horário com tranquilidade, gostávamos de fazer. E nós estendíamos o nosso horário até, às vezes, 9, 10 horas da manhã, acompanhando a Polícia Federal. Você imagina, você entra às 10 e volta para a redação 10 horas da manhã. Você começa às 10 da noite e volta para a redação às 10 horas da manhã. Mas trazíamos todo aquele material, né? E o Boechat tinha muita gratidão também pela nossa equipe, porque ele sabia que ele podia confiar a nós, né, esse tipo de trabalho. Numa dessas operações, que eu voltei tarde, saí tarde da redação, saí com um dia claro, cheguei em casa quase meio-dia. Você imagina você chegar em casa meio-dia depois de ter trabalhado a madrugada inteira, né? Eu nem almocei, eu me lembro que eu me alimentei comi pouca comida naquele dia, deitei, dormi, apaguei. Meu amigo, perdi o horário. Minha mulher me acordando, amor, tá na hora, você precisa, tá na hora de... Meu Deus do céu, já era quase 11 horas da noite, eu tinha que entrar às 10 na Band, às 10. E eu, na época, morava na Tijuca. Meu Deus, perdi o horário. Falei, caramba, e agora? Peguei um táxi, cheguei na redação quase 11h30 da noite. Nervoso. Falei, meu Deus do céu, perdi o horário, 1h30 atrasado. E agora, o que vai ser de mim? O que está acontecendo na cidade? Eu ligando para os colegas, pedindo ajuda, socorro, a equipe já me esperando. Quando eu saio do elevador, no hall dos elevadores, coloco o pé para fora do elevador, quem está com o paletozinho no ombro, esperando... Ricardo Boechat. Eu olhei para ele, olhei para o chão, falei assim, Boechat, me desculpe, perdi o horário. E claro, fui honesto com ele, me desculpe. Aí ele olhou para mim e falou assim... botou a mão no meu ombro e falou assim, Fabinho, deixa eu te explicar uma coisa. O medíocre pode perder o horário. O estagiário não pode perder. Perdoe-me. O medíocre não pode perder o horário. O estagiário não pode perder o horário. Quem está começando hoje não pode perder o horário. Você pode perder o horário. Porque você... Eu tenho certeza absoluta, quando eu chegar amanhã e receber o meu relatório na minha mesa, você vai me entregar o que eu preciso. Você vai me dar a resposta que eu quero. Você chegou a um nível que você pode perder o horário, porque eu sei que você não vai me decepcionar. Vai trabalhar, fica tranquilo, eu sei o que aconteceu, eu sei o que houve agora pela manhã e estou entendendo por que você está chegando agora. Então trabalhe com calma. Olha o que ele falou para mim, não vou esquecer disso. Acalme seu coração, vá fazer o seu trabalho com consciência e responsabilidade, porque eu sei que quando chegar amanhã pela manhã, tá lá. O meu relatório vai me dar aquilo que eu preciso, aquilo que eu espero de você. Respeitoso ele. Como é que eu posso não me apaixonar por esse homem? Isso é ser líder. Isso não é ser chefe. O chefe iria olhar para mim 1h30 atrasado, isso é um absurdo. Correto? O líder não. O líder sabe em quem ele pode confiar. E aquilo para mim foi um prêmio. Isso é ser um grande homem. Ricardo Boechat. Ter sido amigo do Ricardo Boechat, eu acho. Não, fabuloso. Rapaz, eu admiro pessoas. Eu admiro pessoas. Eu admirava o Mandela, admirava o
Martin Luther King, de longe, mas admirava. Eu admiro o Boechat. Sem contar que o Boechat ainda também me acordava de manhã para entrar ao vivo na rádio. Nossa, mano. Para falar das matérias da madrugada. Então eu só tenho que agradecer. Eu agradeço a Ricardo Boechat, agradeço a Chico Vargas, falecido Chico Vargas, que foi diretor do jornalismo da Bandeirantes. Agradeço a outras pessoas também. Agradeço aos câmeras. Agradeço, enfim, a José Luiz da Atena. Olha só, nós estamos... Só um minutinho, eu estava falando dos 4 meses que ele não tirou férias. 4 anos. 4 anos. 4 anos, tinha direito a 4 meses de férias. Aí eu me lembrei do Washington Rodrigues, do Apolinho. Apolinho muito solicitado, né? O Apolinho é um gigante, né? Do rádio. Cara fora de série, incrível. Aí o cara chegava, Apolinho, você não quer vender 10 dias, não, de férias? Olha que, na verdade, eu compro. Você tem alguém que queira me vender, eu quero comprar 10 dias. Olha, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha. Verdade. Essa que é a verdade. Eu hoje estou com 54 anos e eu me sinto ainda um garoto. Estive 2 anos no Ceará, que foram anos assim, extremamente... Você foi para lá porque quis? Porque eu quis. Eu estava muito cansado do Rio de Janeiro. Rio, de São Paulo, saí do Rio, né? Eu saí do Rio, estava muito cansado do Rio de Janeiro, muito estressado depois da cobertura da Flor de Lis. Emissora? O SBT é afiliada do SBT, TV Jangadeiro, lá em Fortaleza. O que aconteceu? Eu tinha vindo de coberturas muito exaustivas, coberturas que me projetaram muito profissionalmente aqui no Rio de Janeiro, que foram as coberturas da Flor de Lis, também peguei um pouco do caso Marielle, eu vim também do caso Patrícia Amiero, eu vim de situações investigativas, denúncias, enfim, matérias exclusivas que geraram, inclusive, operações policiais. Eu vim de uma série de coberturas que fez com que eu me debruçasse, que fez com que eu me dedicasse, que fez com que eu desse muito além daquilo que fisicamente eu poderia dar, e dei com amor, dei com carinho, dei com paixão. Eu saía do SBT, ia para escritório, ia para as fontes, ia para os locais que eu acho que ali eu conseguiria as informações que eu precisava. Enfim, eu estava num ritmo de trabalho de quase 12 horas por dia. Cansou. Não é que eu cansei, Mário, é que chega uma hora... eu comecei a ficar doente, o meu corpo físico não estava mais aguentando, essa que é a verdade. Né? Eu cheguei a ficar internado por problemas de estresse, mas isso foi uma situação pontual, mas eu tinha, assim, muita felicidade, e tenho até hoje pelos resultados apresentados. E eu diria para você o seguinte, hoje eu sou apaixonado pelo SBT, eu sou apaixonado pelaquela casa, eu sou apaixonado... pela forma como aquilo é dirigido. Está lá há quanto tempo? Eu estou lá agora, basicamente, se eu for somar o SBT Rio com o SBT Ceará, com o SBT agora, eu estou lá desde 2018. Desde 2018. Ceará o ritmo era menor, né? Bem menor, até porque Fortaleza não tem um conteúdo de factual, de notícias diárias que tem o Rio de Janeiro. Essa pergunta, nós estamos já caminhando aqui, né? Só para esse detalhe é importante. Ele foi para o Ceará. E eu assisti o seu podcast com o José Carlos Araújo. E lá você contou, gostaria que ele contasse, que ele ganhou um prêmio. 3 prêmios. Pela uma matéria, principalmente, uma matéria que eu, ao ouvir, fiquei impressionado. Que é a história da criança com bolo de areia. Na verdade, eu tive a oportunidade na TV Jangadeiro, de fazer trabalhos diferenciados. Eu fiz uma série sobre educação, mostrando a melhor educação do Brasil, a educação de Sobral. Eu fiz uma série muito sensível, da qual eu tenho muita honra e satisfação de ter feito esse trabalho, que me foi premiado depois com uma consideração através de Divaldo Franco, que é um líder do espiritismo, do kardecismo, que muito me agradeceu por ter feito uma série de reportagens sobre o suicídio, uma série que foi feita com muita responsabilidade, com muita ponderação. Fiz uma série de reportagens também abordando o assunto fome, que é uma coisa muito séria no Nordeste. Fiz uma série de reportagens também falando sobre a convivência social de cearenses com a vida do cotidiano. Fiz também
outras reportagens pertinentes, né, à vida do nordestino. Então eu fiquei muito emocionado, viajei o Nordeste ali, o Ceará inteiro, enfim, foi muito gratificante ter trabalhado na TV Jangadeiro por alguns momentos, pela oportunidade que eu tive de fazer trabalhos que aqui no Rio eu não teria tido a oportunidade de fazer. A história da menina do bolo de areia, né? Uma cidadezinha chamada São João do Amarante, que fica distante quase 2h30 de Fortaleza. Essa menina alguém postou nas redes sociais, essa menina fazia aniversário, uma região muito miserável, uma cidade muito pobre, enfim, as pessoas morando em condições muito subdesenvolvidas, e essas famílias lá, elas sobrevivem do lixão, elas comem literalmente a comida que é descartada no lixão. Ainda vivemos isso no Brasil, Abirhan, ainda vivemos isso no Brasil. Né? Nós temos famílias ainda que sobrevivem do lixão, famílias que sobrevivem daquilo que é jogado fora, né? Alimento vencido, alimento descartado, alimento podre, aquilo é reconstituído, sabe-se lá de que forma é, e servido para as crianças comerem. E nessa cidade, São João do Amarante, existe uma família e crianças ali não têm absolutamente nada. E num desses aniversários, numa dessas crianças, né, a irmãzinha mais velha de uma menininha, da Bia, né, decidiu fazer uma festinha de aniversário. Como fazer uma festinha de aniversário se nem arroz e feijão tem para comer? Incrível. Como fazer um aniversário se não existe nem arroz e feijão para comer? O que a irmãzinha mais velha fez? Ela fez um bolo de areia. Um bolo de areia. E os docinhos também. E os docinhos de areia. E aí você fez a matéria. Alguém que tinha telefone celular registrou aquela cena da Bia cantando parabéns com um bolo de areia, com as crianças cantando parabéns com os docinhos de areia. Aquilo repercutiu no Ceará inteiro. Imagina. Quando chegou para mim, nós saímos com exclusividade para fazer essa matéria e eu fui até essa cidade, até essa localidade, até essa família, para encontrar a Bia. E aí foi duro, né, meu amigo? Eu já tinha acabado de fazer outras matérias a respeito da fome, porque, infelizmente, a cada 5 cearenses, 4 sofrem de insegurança alimentar. Insegurança alimentar em 3 níveis. Insegurança pequena, média e alta. Insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? Insegurança alimentar, ela é dividida nesses níveis quando a insegurança alimentar leve é quando a pessoa tem o que comer, mas ela não consegue se alimentar dos nutrientes necessários para a sua subsistência. Ou seja, ela não consegue se alimentar das vitaminas, ela não consegue se alimentar daquilo que é importante para a saúde do seu corpo físico. O que é insegurança alimentar média? É aquele sujeito que consegue comer ou fazer uma refeição por dia. Somente isso. Ele só consegue ter acesso a um prato de comida por dia. Qual é a insegurança alimentar alta? É aquele que não tem o que comer. Isso é muito sério. Então, de cada 5 cearenses, 4 sofrem ainda de insegurança alimentar. E estamos falando de um estado economicamente forte, que tem uma indústria forte, que cresce de uma maneira muito potencial em todo o Brasil, enfim. Mas ainda sofre muito com essa questão da miséria. Ainda temos isso no Brasil. E quando eu cheguei na casa dessa menina, eu fiquei impressionado com a situação, com o estado da família. E a reportagem, ela reverberou em todo o estado do Ceará e aquilo gerou, né, uma festa de verdade, um bolo de verdade, gerou inclusive a solidariedade e a fraternidade de empresas que foram para lá, levaram pula-pula, levaram brinquedos. Ela ganhou, Mário, ela deve ter ganho ali depois da nossa reportagem, pelo menos umas 6 festas. Umas 6 festas. Inclusive depois, a reportagem está disponível no meu Instagram, @Fábio Barreto com 2 T's jornalista, e outras matérias também a respeito de outros tantos assuntos. E essa reportagem, ela gerou uma comoção no Ceará. Imagino. E foi uma coisa realmente maravilhosa. E eu me emocionei, chorei, porque por mais que você seja religioso, por mais que você tente entender, por mais que você tente compreender aquilo, mas você não aceita, né, que ainda exista ou existam crianças com esse tipo de necessidade no país. E essa matéria deve estar
rendendo até hoje. Não, rendeu até hoje, né? E eu sou muito grato ao jornalismo cearense porque eu ganhei 3 prêmios de jornalismo, né? Com matérias sociais. Foi tudo muito importante. Tudo na vida, meu amigo, passa. E tudo na vida você reconstrói, tudo na vida você refaz. Tela aí, ó, olha aqui, no meu Instagram. Cadê? Tá aí, a menina do bolo de areia. Tá aqui, olha. O Julião apresentando no Jornal Jangadeiro. Quem é ele? Olha, é o apresentador, o Julião. Aqui, uma história que serve muito para a nossa reflexão. Relembro um dos trabalhos que muito compensou compartilhar experiências com o jornalismo cearense, na companhia do repórter cinematográfico José Melo, aliás, um excelente repórter cinematográfico José Melo. Obrigado, José Melo, uma das pessoas mais sensíveis com quem eu trabalhei. Essa história promoveu uma enxurrada de solidariedade em todo o estado cearense, enfim. Não sei se dá para mostrar aqui um pouco da reportagem, se a gente conseguir tirar um pouco essa cartela, né? Aqui é a Bia. Essa aqui é a Bia, olha. É a Bia. Tá aqui. Aqui já é a reportagem quando ela ganha... Da festa. A festa. De quando verdade. ela ganha a festa de verdade. Sem areia. Aqui do lado de cá é a festa só do bolo de areia, né? Enfim, foram momentos assim singulares, momentos ímpares, momentos extremamente felizes, dos quais você percebe que o jornalismo pode fazer a diferença, o jornalismo pode levar mensagens consideráveis para o coração das pessoas. Aqui foi uma padaria que se mobilizou, aqui eu ajudando a carregar, enfim, o bolo, enfim, as crianças aqui ao redor da mesa, enfim, isso é muito legal. Isso dá filme. Olha, dá filme. Olha o bolo de areia aqui, olha. Olha o bolo de areia. O bolo de areia aqui. Enfim, foi muito interessante. Olha aqui o bolo de areia. Aqui o bolo de areia. Aqui pegaram uma fotografia da Magali, né? Um desenho, e fingiram que aquilo era um bolo, tudo de areia, tudo aqui de areia. E as crianças depois começaram a chorar muito. Camisa do Flamengo presente lá, variar. Não, aliás, no Ceará tem um flamenguista a cada metro quadrado. É impressionante. O Flamengo é a maior torcida do estado do Ceará. Do estado. Isso pode gerar briga, pode gerar confusão, hein, Mário? Mas é Ceará e Fortaleza. É uma estatística. Flamengo, Ceará e Fortaleza. O detalhe é o seguinte, o Flamengo, do mundo. Ele soltou uma piada, vou responder. Parabéns pela matéria. O Flamengo tem a maior torcida do estado do Ceará, mas perde na capital para Ceará e Fortaleza. Ceará e Fortaleza, é verdade. Tanto que uma vez eu fiz um jogo lá em Sobral e as 2 rádios locais entraram em cadeia com a gente. Isso em 90 e antes da Copa de 94. Mário, em Fortaleza, eu morei 2 anos em Fortaleza. Diariamente você vê o sujeito com a camisa do Flamengo, do Ceará e do Fortaleza. Raramente você vê um botafoguense, raramente você vê nem o um tricolor. A Ferroviária, eu estive no campo da Ferroviária, fiz a matéria da Ferroviária campeã da Série D de dado. Foi muito interessante, mas a Ferroviária é querida, né? A Ferroviária é queridíssima, a Ferroviária lá no Ceará. E assim, de vez em quando você vê um corintiano, você vê um palmeirense, enfim. Mas o forte em Fortaleza é Flamengo, Ceará e Fortaleza. É até uma história que o ministro perguntou a um colega dele, cearense, como é que estava o negócio lá dos ferroviários lá em... E ele falou, não, o Ferrinho está indo bem, o Ferrinho, porque ele realmente tem uma torcida grande. Tem torcida grande, o Ferroviário... Não, a torcida do Ferrinho lá é grande, não é pequena não, é muito legal, é muito legal. Isso aí é o Fábio Barreto, grande figura. Muito legal. Que também fez shows também, juntamente, era sócio do Gustavo Adolfo. Eu tinha uma produtora de eventos. Eu fiz um pouco de tudo na vida, né, Birrinha? Eu fui office boy, trabalhei na Japan Airlines, trabalhei em escritório de imobiliária, enfim. Eu trabalhei como... trabalhei com letreiros, eu fiz um pouco de tudo na vida. Sabe o que é enfim. Isso? O que quer dizer isso? Você tem know-how. É a vida, né, meu amigo? Graças a Deus. Comecei a trabalhar com 16 anos. Foi muito bom. Maravilha. Que experiência maravilhosa estar aqui com vocês. Uma experiência gratificante. Vamos embora? Mário, está na hora. O Barreto é uma pessoa muito querida. Muito querida. Eu não tenho dúvida disso. Mário, o legado que a gente deixa na vida é esse, não é o seu trabalho.
É, na verdade, os amigos que você constrói, é a mensagem que você deixa. Isso é muito importante. Por isso que, por todos os lugares que eu passei, eu não tenho dúvidas que eu deixei amigos. Amigos que perduram até hoje. Você citou pessoas que alguns não gostam, que outros gostam. E as pessoas não devem falar sem conhecer as pessoas. Que, às vezes, no momento errado, alguém fez alguma coisa. Mas não é isso. Eu tinha um grande amigo, o cara que me colocou no rádio jornalismo. Carlos Palu. Era o meu chefe, o cara que, de repente, me colocou no rádio jornalismo. Como? Essa história é longa, eu não vou contar agora. Mas ele dizia o seguinte, olha só. Ele dizia, como repórter, ele dizia o seguinte, a gente repórter, a gente não vale pelo bem que faz. A gente vale pelo mal que pode fazer. Que ele diz, que ele diz, a pessoa tem medo de você, gosta de você ou não gosta de você. Não pelo bem que você está fazendo. Medo pelo mal que você possa fazer. Birrinha, vou te falar uma coisa. Eu fiquei 2 anos afastado do jornalismo carioca. E eu voltei há pouco tempo. Eu voltei agora em fevereiro. E no dia que eu anunciei nas redes sociais que eu estava de volta em definitivo para o Rio de Janeiro e para o jornalismo carioca, em 2 dias o telefone tocou. 2 empresas me procurando. E quando eu entrei nessas redações, eu fui recebido de pé. Legal. Recebido de pé nessas 2 redações. Recebidos de pé não só pelo departamento de jornalismo, como também pelos departamentos burocráticos dessas empresas que eu as reencontrei, né? Mas você voltou para o SBT, né? E voltei para o SBT. Estive um período na Rede TV e agora estou no SBT. Está feliz lá? Muito feliz, muito agradecido ao diretor Diego San Germano. Tá bom. Hein? Vamos nessa, senhor? São as amizades. Foi um prazer enorme. Que satisfação muito grande. Vou ver eu sou fã de Mário Silva. Essa reportagem. Por gentileza. Essa reportagem do Bolo de Areia. Assista. Quando chegar em casa, porque realmente... Tem outras lá muito interessantes. Vale um filme. Isso vale filme, isso vale... um filme. Olha, a vida é o amor que a gente propõe ao ser humano, ao nosso semelhante, é isso. Olha, a Birrinha... Quando o Palu dizia que a gente vale pelo mal que pode fazer, não pelo bem que faz... Eu não concordo com isso. Eu também não concordo. Eu também não concordo. Bem que a gente vai fazer sempre. Eu acho que a gente não tem que esperar nada em troca de ninguém. 2 frases no Rádio Esportivo que eu guardei. A primeira dela pelo meu amigo, que é o Paulo César Tênis, que já foi. Paulo César Tênis. Grande figura. Que disse para mim assim, tudo que você faz, você não está fazendo só para a empresa, está fazendo para você. O trabalho. E do Zé Carlos Araújo, que ele trabalhava de sol a sol naquela equipe, quando ele foi para a Rádio Nacional, transmitia até curta distância, e alguém chiou e disse, meu filho, não quer trabalhar sábado e domingo, vai ser bancário. Isso eu nunca mais esqueci. Eu lembro disso. Vai ser bancário, não quer trabalhar sábado, vai ser bancário. Olha aqui. É verdade, olha não quer trabalhar sábado e domingo. Para citar, ele citou um nome aí. 2 pessoas que são apaixonadas, tem outras, eu sou também você, mas apaixonadas pelo rádio, paixão pelo rádio. José Carlos Araújo e Washington Rodrigues. Maravilhosos. Eles são figuras maravilhosas, figuras que merecem o nosso respeito. Só para a gente terminar, eu preciso citá-lo aqui, que foi uma das transmissões mais emocionantes da minha vida, do Alcei Bueno de Camargo, o nosso Dodô. Grande Dolcei. Trabalhei com o Dolcei na Tropical. Também. Na Rádio Continental. Eu trabalhei com ele na Tropical. Trabalhamos juntos, inclusive naquela final da Copa do Brasil que o Botafogo perdeu para o Juventude no Maracanã, com mais de 100 mil pessoas. Era o meu, não que os outros não sejam, mas para o meu estilo de ouvir, ele era o meu locutor preferido. Trabalhamos juntos na Rádio Continental, olha, muito E a bola passava e ele dizia a todos os caras. Certo? Vamos nessa? Vamos nessa. Agradecer ao Fábio. Claro, Fábio. Muito obrigado. Muito obrigado. Satisfação. Estou à disposição. Obrigado, carinho. Você aqui contar essas histórias. Eu os reverencio. Eu tiro o chapéu para vocês TV todos. Carioca da Gema. Eu os reverencio. TV. Você pediu para o pessoal do Brasil. O pessoal fez pim, se inscrever, mas tem que falar, Mário.
Tem que falar para se inscrever. Tem que se inscrever lá. Pode sim, Carioca. Pode TV, sim, Carioca. pode É o sim. primeiro o que você tinha falado aí? Pergunta o Hugo. É a primeira Fala, TV Hugo. Carioca Cast. Como é que é? Repete, mano. A primeira TV Carioca Cast. Repete, Mário. TV Carioca Cast. Se eu Primeira ouvi TV. direito, eu não ouvi. Repete. Primeira TV Carioca. Aquele cidadão não falava assim, repita! Ah, quem que falava? Primeira TV Sabe Cast quem? do Rio Sabe do quem? Brasil ou do Sabe Rio de quem? Janeiro? Sabe Do quem? mundo. Mas sabe quem? Quem? É, Repita. tinha um jornal na Jovem Pan. Isso, na Ele Jovem era Pan. transmitido, Na Jovem sabe por Pan. quem? Pela Rádio Continental. A gente, na época, eu e o Wagner, fizemos um contrato com a Jovem, era o Jornal da Manhã. Jornal da Tinha Manhã. outro nome, que o cara falasse 7 horas e 15 minutos. Repita! 7 Repita, Mário Repita. Silva. Primeira TV Cast do você não Brasil. falou, você viu o quê? TV Carioca é a primeira TV Cast do Brasil. Gostou do cast? Com esses dois monstros aqui, ó. Dois monstros. De novo vai ficar todo feliz. Você, por Vai favor, aumentar seu salário. fale a frase aí, aquela frase tradicional, por favor. Assim. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Palavras de Jesus. Jesus Cristo no maior best-seller de todos os tempos, Jesus. na Bíblia. A Bíblia. Allah Kibir. Alaquibir. Muito obrigado. Legal. Grande Mário. Grande abraço Eu para tenho todos. que Obrigado pelo carinho.